Descobertas arqueológicas proporcionam valiosas percepções do passado, lançando luz sobre as vidas e culturas que nos precederam. Não é necessário, no entanto, que uma descoberta notável tenha milhares de anos para ser surpreendente. Um século ou dois já são suficientes. Estes achados de todo o mundo irão deixá-lo maravilhado. Desfrute desta compilação de descobertas arqueológicas que inspiram admiração. Vamos começar com uma descoberta do ano de 2021, ocorrida na Biblioteca Nacional do Clementino, em Praga. Esta descoberta tem o potencial de remodelar nossa compreensão sobre a música dos séculos XIII e XIV na Boêmia. Um documento foi descoberto contendo fragmentos de 6 composições musicais a 2 vozes. Acredita-se que tenham sido compostas pela Escola de Notre-Dame em Paris. O manuscrito foi descoberto encadernado em um livro da década de 1430, cópia de uma obra anterior sobre sistemas agronômicos de Petrus de Crescentes. Acredita-se que tenha sido escrito em pergaminho, que posteriormente foi encadernado em um manuscrito do século XV. A descoberta foi feita por Dominique Gatta, pesquisador de Estrasburgo, na França, que acompanha sistematicamente todos os manuscritos medievais recém-digitalizados e suas partes musicais. A importância do manuscrito reside em seu conteúdo único e sua relação com a história musical boêmia. É um dos apenas 4 fragmentos da Escola de Notre-Dame conservados na Europa, e os pesquisadores esperam usá-lo para redefinir a história da música da era medieval no Reino da Boêmia. As composições já são conhecidas, mas a descoberta fornecerá mais percepções sobre as práticas de produção musical e as maneiras como a melodia era alterada nos diferentes manuscritos. Em 2021, uma descoberta notável foi realizada no Star, um pub em Hoddesdon, Hertfordshire, na Inglaterra, durante a restauração do edifício. A estalagem foi outrora propriedade de William Cecil, confidente de Elizabeth I, também conhecido como Lord Burghley. Acredita-se que o próprio Cecil seja retratado nos 5 painéis de parede que retratam figuras da era elisabetana descobertos durante a restauração. Especialistas acreditam que uma das figuras na pintura possa ser a rainha, embora isso não possa ser afirmado definitivamente. Os painéis, que mostram figuras vestidas com suas roupas mais finas, foram provavelmente encomendados por William Cecil logo após a compra da estalagem em 1580. Especialistas descreveram a descoberta como incrivelmente rara e afirmaram que ela tem significado local e nacional. Apesar de ter mais de 500 anos, as pinturas sobreviveram a muitas alterações ao longo dos séculos e foram preservadas como parte do pub. O edifício, que é classificado como grau segundo, ostenta características arquitetônicas que remontam à metade do século XIV, incluindo vigas de telhado que sugerem que o edifício pode ter sido um salão aberto medieval. Quem pode dizer que a própria Rainha Elizabeth nunca desfrutou de uma bebida aqui? Vamos a uma descoberta impressionante feita em 2019. Os restos de um navio cargueiro do século XVI foram encontrados sob um parque popular no coração de Estocolmo, na Suécia. Os prováveis remanescentes do Samson, um navio encomendado por Carlos IX da Suécia, foram descobertos por arqueólogos marinhos no Parque Kungsträdgarden, que agora serve como um centro agitado da cidade, sem corpos substanciais de água. No entanto, em meados do século XVIII, a área estava submersa, proporcionando uma rota para os navios atracarem na costa de Estocolmo. A descoberta do naufrágio pode ajudar a lançar luz sobre o mistério em torno do desaparecimento do Samson em 1607, poucos anos após sua construção. Se for de fato o navio correto, a construção única do navio, um híbrido de design de navio de transporte e de guerra, com uma pequena cavalaria de canhões navais, torna provável que seja o Samson, mas também uma descoberta emocionante para os arqueólogos marinhos, mesmo que não seja. Os restos do navio foram enterrados sob mais de 2 séculos de lixo e detritos antes de serem desenterrados durante a construção de um edifício próximo. Arqueólogos marinhos do Museu Marítimo e de Transportes Nacional da Suécia lideraram a escavação e revelaram a significativa descoberta ao público. A realeza medieval inglesa apreciava iguarias exóticas,
incluindo carne de baleia como símbolo de poder e status. Isso é evidente pela descoberta de um raro osso de baleia medieval, que foi exposto no castelo de Launceston, em Cornwall. O osso, medindo mais de um pé de largura, era um de cerca de 20 vértebras quebradas, seções de costela e pequenos pedaços de osso descobertos durante as escavações no castelo em 2022, concentrados perto da área da cozinha. Os ossos revelam a dieta incomum dos habitantes medievais do castelo. De acordo com o patrimônio inglês, os baleiros medievais dificilmente teriam capturado uma baleia deste tamanho, sugerindo que os ossos vieram de uma baleia encalhada. Como tal, isso teria sido uma iguaria que nasceu da conveniência, em vez de por design. A descoberta é significativa para lançar luz sobre o passado luxuoso da vida no castelo, que era frequentemente marcado por festas extravagantes, frequentadas por oficiais de alto escalão. Este osso, em particular, data do século XIII, época em que o castelo era propriedade de Richard, conde de Cornwall e irmão do rei Henrique III. Durante sua vida, ele foi um dos homens mais ricos da Europa. Arqueólogos trabalhando em um cemitério anglo-saxão em Cambridgeshire, na Inglaterra, fizeram uma descoberta incrivelmente única e bizarra em 2012. Os restos de uma mulher foram encontrados enterrados ao lado de uma vaca, que é um animal altamente incomum para ser incluído em um túmulo desse tipo. A descoberta foi feita por estudantes da Universidade Metropolitana de Manchester durante a escavação do local de Oakington. Segundo o Dr. Duncan Sayer, co-diretor da escavação, esta é a primeira vez que um animal foi encontrado enterrado com uma mulher desse período. Além disso, uma vaca é um animal incomum para ser enterrado com alguém. O Dr. Sayer observou que os enterros de animais já são extremamente raros, com apenas 31 enterros de cavalos na Grã-Bretanha, e todos eles com homens. Esta mulher, que viveu no final do século V, era claramente uma figura matriarcal, enterrada com bens de sepultura que indicavam seu alto status, como broches, centenas de contas de âmbar e vidro decorado, e até mesmo um conjunto completo de châtelaine. Desistir de uma vaca teria sido uma grande decisão, pois era uma valiosa fonte de alimento, então provavelmente foi intencionado como um gesto de enorme respeito. Arqueólogos desenterraram o que se chama de um sepultamento de vampiro em um cemitério italiano do V século em Lugnano, onde foram encontrados os restos de uma criança de 10 anos infectada com malária, com uma pedra enfiada em sua boca. Acredita-se que a prática tenha sido realizada para evitar que a criança retornasse dos mortos e espalhasse a doença. David Soren, um arqueólogo da Universidade do Arizona, disse que a descoberta era extremamente estranha e sinistra e sugeriu que o chamado vampiro de Lugnano foi sepultado para prevenir a propagação da doença, que devastou a região durante o V século. Os restos da criança estavam entre os de dezenas de bebês, crianças pequenas e fetos não nascidos que foram encontrados no cemitério das crianças, junto com evidências de bruxaria, incluindo garras de corvo, ossos de sapo e caldeirões de bronze. Os restos da criança de 10 anos foram descobertos de lado e inicialmente se pensou que eram de um bebê. O sepultamento único destacou a importância do cemitério de Lugnano, segundo o diretor de escavação, David Pickle. Isso também destaca as medidas que o povo aterrorizado da época tomou em um esforço para prevenir a propagação da doença por todos os meios necessários. A Catacumba de Priscila, localizada em Roma, na Itália, é um antigo local de sepultamento que era originalmente uma pedreira na época romana. Tornou-se um local de sepultamento cristão no final do II século e foi usado até o IV século. Segundo a lenda, a catacumba recebe o nome da esposa do cônsul Manius Acilius Glabrio, que se converteu ao cristianismo e foi morto por ordens de Domiciano. A catacumba de Priscila é dividida em 3 áreas: um arenário, uma criptopórtico de uma grande vila romana e a área de sepultamento subterrânea da família Acilius Galabrio. A catacumba é adornada com belas pinturas murais, incluindo imagens de santos e símbolos cristãos primitivos. Notável entre eles está a Capela Grega, uma câmara quadrada com um arco que contém afrescos do III século, representando cenas do Antigo e do Novo Testamento. A catacumba também contém o que pode ser as pinturas marianas mais antigas conhecidas,
incluindo uma imagem de Maria com Jesus em seu colo, datada do início do terceiro século. Vários papas iniciais e muitos mártires foram sepultados na catacumba de Priscila, o que lhe valeu o apelido de Rainha das Catacumbas na Antiguidade. Especificamente, a catacumba contém os túmulos de 2 papas, o Papa Marcelino e o Papa Marcelo I, embora as supostas relíquias de muitos outros papas também tenham sido encontradas ali. O Castelo de Pontefract, uma ruína situada em Wakefield, na Inglaterra, está impregnado de mais de 500 anos da nobre história britânica. Outrora, uma construção normanda, o castelo desempenhou um papel fulcral em algumas das mais acerbas contendas do país. O próprio rei Eduardo I descreveu-o como a chave para o norte. O castelo teve momentos inúmeros de infâmia, incluindo o aprisionamento e assassinato de Ricardo II, no ano de 1399, durante o reinado de Henrique IV, tendo se rendido à peregrinação dos rebeldes da Graça. Também foi o palco dos encontros entre a quinta rainha de Henrique e Thomas Culpeper durante a Guerra Civil Inglesa. O castelo de Pontefract foi a última fortaleza realista a se render, mas foi ordenado a ser demolido por Oliver Cromwell após a execução de Carlos I. Notavelmente, muitos prisioneiros famosos foram mantidos no castelo, incluindo Ricardo II, Jaime I da Escócia e Carlos, o Duque de Orleans. O castelo agora detém apenas uma sombra de sua antiga glória, com apenas remanescentes das paredes originais, capela e grande salão. No entanto, os visitantes podem explorar as masmorras e adegas subterrâneas do castelo e visualizar a escrita e os nomes arranhados nas paredes pelos prisioneiros. As escavações também desenterraram muitos itens da Guerra Civil Inglesa que estão alojados no Museu de Pontefract. A coisa mais difícil de compreender quando se está olhando para as imagens das grutas de Longmen em Liuyang, na China, é que cada um dos minúsculos buracos negros na lateral do penhasco é uma caverna, e cada uma dessas cavernas é um minúsculo templo budista independente. Se não fosse pela imensa escultura de Buda que se assenta no coração das grutas, você poderia ser perdoado por pensar que todo o local foi criado por térmitas do tamanho de humanos. O trabalho de esculpir as grutas ocorreu ao longo de várias centenas de anos, mas a maioria dos historiadores concorda que a maior parte dele foi realizada entre os séculos VI e VII, começando durante o tempo da dinastia Tang da China. Possuir um pequeno templo no local da rocha se tornou algo de um símbolo de status, e assim, nobres abastados e oficiais militares de alta patente gastaram seu dinheiro comissionando seu próprio nicho na pedra calcária, e depois o mobiliando com estátuas. Acredita-se que mais de 100 mil entalhes religiosos existiam no local, se você adicionasse todos os conteúdos de todas as cavernas juntas. Muitos foram roubados e saqueados nos anos desde sua construção, mas hoje em dia as grutas estão protegidas como um patrimônio mundial da Unesco, então não são prováveis mais saques. Vamos regressar novamente à Inglaterra, onde o diminuto, porém valioso relógio de sol da Catedral de Canterbury foi descoberto durante uma escavação no grandioso claustro em 1938. Medindo apenas um pouco mais de 5 centímetros, o relógio de sol é confeccionado em prata com uma tampa de ouro, corrente e alfinete à parte. A capa cuidadosamente elaborada é decorada com entrelaçamentos e ostenta uma cabeça de besta na extremidade, de forma similar à corrente e ao alfinete, ambos também portadores de cabeças de bestas, sendo que duas ainda possuem joias representando os olhos. O relógio de sol é adornado com nomes abreviados de meses em latim, inscritos em pares e 3 linhas em ambos os lados da placa. Há também inscrições nas laterais que dizem: Saúde ao Criador, paz ao proprietário. Forjado no século X, este relógio de sol é uma peça exímia de arte. Utilizando a altitude do sol, o relógio de sol poderia estimar 3 diferentes momentos do dia, provavelmente usados para indicar os tempos de oração como parte do ofício divino. Esta rara relíquia da era anglo-saxônica possui um criador desconhecido e um proprietário original, embora esteja frequentemente associada a São Dunstan, um arcebispo de Canterbury e padroeiro dos ourives e prateiros,
que também era conhecido por ser um hábil músico, escriba e metalúrgico. Garimpeiros de diamantes drenando um lago salgado no deserto da Namíbia acidentalmente resolveram um mistério de 500 anos quando encontraram o naufrágio do lendário navio mercante português Bom Jesus. O navio estava bem enterrado sob a areia, situado num local onde outrora existia uma lagoa artificial. A Bom Jesus era um navio mercante bastante conhecido em seu tempo e estava a caminho de seu porto natal em Lisboa para a Índia, quando desapareceu em 1533. Agora sabemos onde ele passou os próximos 5 séculos, com todos os seus tesouros ainda a bordo. Moedas antigas e preciosas de ouro e prata foram encontradas dentro do baú de tesouro do navio, a maioria bem preservada pelo sal e pela areia. Marfim da África Ocidental e armamentos alemães também foram encontrados ainda dentro do porão. Especialistas acreditam que ele afundou simplesmente por estar carregando uma carga demasiado pesada. Acredita-se que o valor total em dinheiro do tesouro encontrado ultrapasse os 13 milhões de dólares, o que é uma boa notícia para a Namíbia. Os portugueses renunciaram à sua reivindicação sobre o navio, permitindo que o país faça o que quiser com ele. Existem momentos em que um artefato arqueológico pode revelar-se consideravelmente mais valioso do que se supunha quando foi descoberto. Após um minucioso exame, foi o caso com o Anel de Scrick, que foi encontrado em 2009 por um detetista de metais amador em York, na Inglaterra, mas foi reavaliado como uma descoberta em 2013 após pesquisas adicionais. O anel de safira dourada sempre teve um valor intrínseco devido aos materiais de que era feito, mas uma nova análise revelou que ele remonta ao século V, e não ao século XI como se pensava anteriormente, e que pode até mesmo ter pertencido a um rei europeu. Quando o Museu de Yorkshire o examinou originalmente pouco depois de sua descoberta, determinou-se que pertencia a um bispo, mas agora acredita-se que o design, fortemente influenciado pelo estilo francês, torna mais provável que tenha pertencido a uma mão real. Ainda há mais trabalho a ser feito antes que o proprietário original do anel possa ser determinado. Mas se a teoria for confirmada, o valor da peça provavelmente aumentará exponencialmente, muito além dos 50 mil dólares pagos pelo museu. Adire à nossa comunidade com uma inscrição no canal e ativando as notificações para se manter sempre a par de novos conteúdos. A sua presença é muito apreciada. Aguardamos com expectativa o nosso próximo encontro.